meus irmãos, graça e paz. Nós louvamos ao nosso Deus pela graça que Ele nos dá em podermos comparecer, estarmos juntos, presentes na sua casa, para cultuar ao seu santo nome esse digno de todo louvor, de toda glória. E nesse momento do culto, nós passamos para a exposição da palavra do nosso Deus, algo tão maravilhoso para nós, e que possamos ouvir com reverência esta palavra do nosso Deus, meus irmãos. E para tanto eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias em Marcos capítulo 14. Nós estamos chegando ao fim desta série que nós estamos dando de mensagens, que temos por tema a nossa mensagem Um Rei Servo, que começamos aí no ano passado, né? E temos decorrido por este Evangelho de Marcos, né, na ótica do evangelista Marcos, vendo mais a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste texto de hoje, meus irmãos, dando continuidade ao que nós vimos domingo passado, Cristo ali no Getsemane, onde ele vai ser preso agora aqui nesta passagem que vamos ler. Então eu peço para que você, sentado mesmo, mas atento à palavra do Senhor, que também estará sendo projetada aqui, mas a partir do versículo 43, meus irmãos, do Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 43 ao 52. E a palavra do nosso Deus nos diz: E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Até aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, colocamos-nos diante de Ti nesse momento, Pai, da exposição da Tua Palavra, para que esta fale aos nossos corações, que se aplique, Senhor, sempre encontrará algo em nossas vidas que se aplicará, que precisamos mudar, que precisamos entender, Senhor. Então, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, como foi lido, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, trabalhe em nossas vidas nesse momento que ouvimos a Tua Palavra e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já ouviram aqui falar em revolução. Esta palavra que é bem comum nos dias de hoje é revolução, que quase sempre nós entendemos por uma mudança de regime, uma mudança de um determinado governo, seja pelas mãos dos próprios líderes, ou seja, como nós observamos na história que aconteceu várias guerras civis, onde a própria população entra em uma revolução contra determinado governo para então colocar outro regime no poder. Então nós entendemos esta revolução desta maneira, é uma mudança, é algo recomeço, certo? De uma velha ordem que vai ser derrubada e uma nova ordem, um novo governo vai entrar em vigor por meio desta revolução que foi iniciada. Normalmente, na maioria das vezes, as revoluções que envolvem o nosso mundo, a nossa vida, sempre estão relacionadas com a força, com o domínio, com a imposição de conflitos armados, de questões militares, uma ruptura violenta.
Normalmente, na maioria das vezes, assim vai ser as revoluções históricas que nós temos. Muitas vezes, muitos saem feridos de momentos como este. E a história está aí para confirmar muitos momentos como estes que nós tivemos, meus irmãos, ao longo da história, de revoluções que aconteceram até hoje, né? Quando nós vamos olhar o cenário mundial, nós estamos vendo em várias nações, certo? Movimentos, seja do governo em si, dos líderes, seja de um povo que está sendo ali sobre opressão. Então, esse de um lado se levanta, aquele do outro se levanta para tentar mudar aquele governo político, aquele governo militar, seja lá como for, mas que eles veem que é necessária uma mudança e por meio disso impõe-se esta força para que venha esta mudança de regime por meio desta revolução. Então muitas acontecem atualmente, muitas aconteceram. Então imagina-se que esta revolução ela virá por meio de um poder político, de uma pressão econômica que um governo coloca sobre o outro para que aquele regime caia, para que aquele regime abandone aquele seu poder, seu governo, e outro entre então em vigor por meio da força militar. E assim segue-se, meus irmãos. A história está aí para contar e a lógica é esta: aquele que tem mais poder, aquele que domina mais, é aquele que manda, é aquele que consegue vencer, e isto é a nossa realidade. Aqui no Evangelho de Marcos, meus irmãos, como nós lemos, nós vamos também falar sobre uma revolução hoje, a revolução do rei. Esta revolução que na verdade ela não se encaixa nos padrões do mundo. Esse tipo de revolução que eu falei aqui agora há pouco, a revolução que Cristo traz a este mundo, é completamente diferente da revolução como nós pensamos ou como nós costumamos ver, como os governos costumam fazer. É uma revolução, meus irmãos, sem espada, sem exército, sem poderio militar. É uma revolução, meus queridos, sem violência. Uma revolução que não começa derrubando inimigos, mas a revolução do rei, ela começa com ele mesmo se entregando em favor dos seus inimigos. Já imaginaram uma revolução como esta? A revolução do reino de Deus. Então aqui em Marcos capítulo 14, nós somos conduzidos a justamente o momento exato em que dois reinos, dois sistemas, certo? O sistema divino que Cristo vai trazer se conflita ali com o sistema mundano. Nós temos valores, ideais, revoluções que se colidem aqui de forma dramática, de forma severa, muitas vezes. E aqui no jardim do Getsemane, nós vemos, meus queridos, claramente que o reino de Deus, ele não vem como o mundo espera, ou muitas vezes como nós esperamos que o reino de Deus venha, seja instaurado, passe a valer. Assim como os discípulos esperavam de forma equivocada que Cristo fosse implementar o seu reino, por meio de também, de fato, um poder político, um poderio militar. Assim os discípulos esperavam, assim eles pensavam que era a lei, a interpretação da lei, mas nós vamos ver que não era bem assim. Vejam, aqui onde nós lemos, capítulo 14 de Marcos, a partir do versículo 43, vamos ver a prisão de Jesus. Jesus ele está acabando de sair do jardim do Getsemane, lá de dentro, de onde ele passa por aquele momento, meus irmãos, de agonia, onde ele suou sangue, onde ele orou ao Pai para que, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas todavia ele diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, quando ele encontra aqueles homens dormindo novamente, ele diz: basta, vamos que o traidor chegou. Então eles saem um pouco para fora do jardim do Getsemane e se deparam com aqueles vindo ao encontro dele para prender. Ele termina os versos anteriores, como vocês podem observar aí, no 42. Cristo termina dizendo: eis que o traidor se aproxima. Ele já sabia. Antes mesmo que os discípulos vissem Judas se aproximando, Cristo já sabia, e ele diz: chegou a hora.
Então Judas aqui, ele chega com o seu exército armado para prenderem Jesus. E essa passagem, meus queridos, faz parte da sessão do abandono, em que Cristo vai se sentir então abandonado, não só se sentir, mas de fato ser abandonado pelos seus, a sessão onde ele vai ser julgado, a sessão onde Cristo vai aqui tratar a respeito da sua morte, que começa aqui no versículo 32 de Jesus no Getsemane, do capítulo 14, e vai até o versículo 47 do capítulo 15. Essa sessão todinha vai tratar a respeito disso, e Marcos ele não registra esses detalhes, meus irmãos, apenas para nos informar acerca do sofrimento de Jesus, mas para nos mostrar como acontece a revolução que Cristo traz a um mundo que está virado de ponta cabeças. Quem aqui não já ouviu essa expressão? Rapaz, o mundo do jeito que está, parece que está de ponta cabeças. As coisas são tudo o contrário, o certo é errado e o errado é certo. Não é assim às vezes que o nosso mundo parece? As pessoas muitas vezes dão mais valor às coisas erradas do que às coisas certas, corretas. E aí é justamente isso que nós vamos observar neste momento. E a primeira coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é justamente a revolução esperada pelo mundo. A forma como o mundo espera que governos novos sejam implementados, com que a ajuda chegue, com que a salvação venha. E aqui nos versículos 43 ao 46, eu quero ler novamente com os queridos, que nos diz: e logo falava ele ainda, ou seja, Cristo, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e corretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: olha, aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Olhem só, meus queridos, Judas então ele vai vir ao encontro de Jesus com um pequeno exército, como narra o texto. Diz aqui que foi um exército, né, esta horda de pessoas, esta turba de pessoas, ou seja, um pequeno exército vai chegar ali no jardim do Getsemane, que Judas curiosamente sabia onde Cristo estava, por entender que ali era um dos lugares onde Cristo mais ia muitas vezes, inclusive para orar. Então Judas ele chega ali com este exército de guardas, como nós observamos aqui, eram pessoas vindas da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, ou seja, os que representavam o sinédrio, a cúpula religiosa de Jerusalém. Estes se juntam e enviam soldados para prenderem a Jesus Cristo. Isso sugere, esse pequeno exército acompanhando ele aqui, sugere que não apenas eles viam Jesus como sendo um possível rebelde, que inclusive lá na frente Cristo diz: vocês vêm para me prender com porretes e espadas como se eu fosse um salteador, como se eu fosse uma pessoa que iria resistir a vocês. Então isso mostra que eles viam Cristo como um rebelde e até cogitavam que acontecesse uma possível revolta, uma possível resistência armada dos seguidores de Cristo para com a guarda do sinédrio que veio juntamente com Judas para prender Jesus. Mas o interessante aqui é que Judas ele não está portando uma espada. A arma que Judas usa para trair Jesus, para apunhalá-lo pelas costas, não é uma espada, mas é um beijo. Vocês notam? Judas chega no 45, se coloca diante de Cristo e diz: mestre, e dá um beijo, um rosto na face de Cristo, e aquele seria o sinal de que ele era o Senhor, ele era esse Messias que eles deveriam prender e levar em segurança. Então Judas ele trai Cristo, né, com esta sua arma, com o que ficou conhecido na história como o beijo da morte, o beijo da traição, aquilo que demonstrava proximidade, mas agora era aqui exercido sem amor verdadeiro, sem relacionamento, sem fidelidade.
sem intimidade, meus queridos, e sem conversão. Judas aqui nos mostra, quando vamos estudar, que ele abraça uma revolução oferecida pelo mundo por pensar que Jesus iria agir do mesmo jeito. Como eu disse, os discípulos esperavam que Cristo fosse trazer o seu reino político e estar se sobressaindo sobre os romanos que estavam aprisionando, de certa forma, o povo judeu. E eles esperavam que o Messias fosse esse homem que vinha libertar com um exército militar de fato. Então Judas ele abraça essa ideia de revolução terrena, momentânea, meus queridos, e ele esperava que Cristo iria agir da mesma forma. Sendo que o que Cristo carrega nas suas mãos não era uma espada, mas era uma cruz. O Messias nosso, ele não portou armas, ele portou uma cruz, porque a sua revolução era totalmente diferente. E Lucas ele vai registrar que Jesus ele vai dizer, Judas, no capítulo 22, versículo 48 de Lucas, do Evangelho de Lucas, Cristo diz, Judas, com um beijo, você traz o Filho do Homem? Logo com um beijo, um sinal de carinho, de respeito, meus queridos, de amor, usado inclusive naquele tempo para expressar carinho por um amigo próximo. Judas ele trai o Filho de Deus, aquele sem pecado, que chamou ele de amigo tantas vezes. Ele diz em um certo momento, eu já não vos chamo servos, mas amigos. E Judas usa uma ferramenta, uma forma de carinho para atrair o seu mestre. E aquilo para Cristo certamente saiu como uma espada, que foi cravada no seu peito. Uma espada que penetrou nele com aquele beijo da morte, o beijo da traição. Foi isso que Jesus recebeu de um dos seus. E Judas talvez esperasse que Jesus iria revidar com o seu verdadeiro exército, então pegando essa força armada contra Roma, e então pusesse fim às correntes que estavam sobre eles, sobre os judeus. Mas vejam só, Judas ele se decepciona, não é o que ele vê, porque a revolução esperada pelo mundo é totalmente contrária à revolução trazida por Jesus, uma revolução que transforma vidas de formas diferentes, não conforme o mundo costuma fazer, que coloca muitos ainda na ruína, na opressão, na injustiça, no sofrimento, meus queridos. E o que nós aprendemos com isso? Porque na verdade nós observamos como Judas ele age, vamos observar como Pedro agiu, e muitas vezes é esse o tipo de revolução que nós esperamos que Cristo e que Deus ele faça em nosso favor. Deus, intervém, Senhor, tu não está vendo o que está passando? O que está acontecendo comigo? Porque, meus irmãos, a lógica deste mundo é justamente uma lógica com quem ainda nós temos muita intimidade, a lógica contrária ao reino de Deus. E muitas vezes é assim que nós nos suportamos, que nós vemos. Nós abraçamos muitas vezes a ideia do mundo do que a verdade do Evangelho. A lógica do mundo é conquistar pelo poder, pelo dinheiro, pelas muitas posses, certo? Por meio do domínio político, do domínio social. Esta é a lógica do mundo. Mas vejam só que interessante, porque ao contrário disso, a lógica do reino de Deus é diferente. Quem mais pode, nós observamos aqui no reino, no sistema mundano, é aquele que mais tem poder. Os valores, eles são invertidos, como eu falei no início. Mas a forma como o reino de Deus ele conquista é diferente da forma como o mundo conquista. O mundo ele conquista por meio do dinheiro, do poder, das posses. Deus, embora seja dono do ouro e da prata, Deus, embora ele seja o todo-poderoso, conforme as Escrituras bem nos mostra, Deus, embora seja o Criador de todas as coisas, ele não conquista por meio disso, ele conquista pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não vem com uma escolta armada para nos colocar aonde Ele nos quer. Pelo contrário, meus amados irmãos, então aprendemos que nós não precisamos de poder, nós não precisamos de dinheiro, porque vejam, é isto que o mundo muitas vezes vai colocar sobre os seus filhos na escola,
vai utilizar esse sistema para muitas vezes moldar os nossos pensamentos. Olha, você precisa de poder, você precisa de dinheiro, você precisa ter muitas posses para ser alguém na vida. Mas a lógica do reino de Deus, a forma como o Senhor diz para que nós possamos ser alguém na vida é totalmente contrária. Nós aprendemos que nós não precisamos de poder, de dinheiro, de posses para sermos alguém na vida. O que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é que Jesus ele venha ao nosso favor não com espadas para derrotar os nossos inimigos, mas ele não precisa disso para nos fazer vitoriosos, meus irmãos, porque a revolução que Cristo ele traz é pela sua entrega voluntária. Ele se entregou voluntariamente para que eu e você tivéssemos vida. Ele não precisou agir como o mundo age. É totalmente diferente. Então, é essa a revolução que o mundo espera. É essa a forma de governo, a forma de conquista, a forma de definir quem você é ter muitas posses, muito dinheiro, é dominar o sistema para que você seja alguém na vida. Mas, louvado seja o Senhor, que a forma como Ele diz que nós somos alguém, não é dessa maneira, como o mundo defende, como o mundo prega. Nós só precisamos confiar em Jesus, e é aí que nós chegamos à nossa segunda lição, observando a primeira revolução verdadeira que acontece. E aí nós continuamos lendo do versículo 47 ao versículo 49, que diz: nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Até aqui, meus queridos, então nós vemos que imediatamente uma reação de um dos que estava com eles ali, um dos apóstolos, e acontece uma reação, saca a espada e desfere um golpe contra um dos soldados do sumo sacerdote, e diz o texto de João que vai ser a orelha direita que vai ser cortada. Então vejam a reação deste homem para com aqueles que buscavam prender o seu mestre. E aqui talvez nesse momento os Judas tenham pensado: agora sim, ele vai lutar aquilo que eu esperava, que nós aguardávamos, ele vai convocar o seu exército. Pedro já começou ali com a sua espada na mão, desferindo um golpe. Judas pode ter pensado: agora vai. Mas, meus irmãos, diferentemente do que possivelmente Judas ou demais pensavam, com aquelas espadas, com aqueles pedaços de pau para prender Jesus, na reação de Pedro, pensando que iria surgir de fato essa reação armada, não é, Jesus ele não diz atacar, como possivelmente eles esperavam, mas ele diz: eu estou por acaso chefiando uma rebelião para que vocês venham contra mim com espada e pedaços de pau? Eu estive na presença de vocês todos os dias do templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Então não faz sentido o que vocês estão fazendo aqui. O Evangelho de João, então, como eu disse, vai destacar que foi Pedro quem desferiu este golpe contra este soldado do sumo sacerdote. Lá no capítulo 18, versículo 10, Pedro ele vai sacar sua espada e vai desferir este golpe, mas ao contrário do que muitos pensavam, Jesus ele não ordenou nenhum ataque, ele não ordenou que Pedro age agora, não. Meus queridos, ele manda Pedro guardar a espada. Ele diz: por acaso não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro: não, Pedro, guarda a espada. Lá em Mateus 26, versículo 52, falando dessa mesma passagem, o Senhor Jesus também vai dizer: guarda a espada, Pedro, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. E aí, meus irmãos, nós observamos como esta revolução que Jesus ele lidera é diferente da revolução do mundo. A revolução do rei não é resolvida com armas físicas, que servem para revoluções terrenas e passageiras, que não lhe prometem um reino verdadeiro e eterno. Pelo contrário, Jesus ele está dizendo a eles: olha, se vocês vêm até mim pensando que eu vou revidar também com espada, isso mostra que vocês não me conhecem totalmente.
Porque o meu reino é totalmente diferente do que vocês imaginam. E aí eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios capítulo 10, dos versículos 4 ao versículo 6, que Gerson vai projetar aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então vejam, meus queridos, a forma como Cristo implementa o seu governo, a sua revolução, é totalmente diferente da forma como nós lutamos, como nós pensamos. As nossas armas, diz ele, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir principados e potestades. Vejam, o comentário que a Bíblia de Genebra fala a respeito dessa passagem vai dizer que a guerra espiritual, que é a que nós travamos, ela não é travada da mesma forma que as nações do mundo guerreiam. Por mais que nós pensamos que seja dessa mesma forma, não é, meus queridos irmãos. E é por isso que nós devemos estar certos, convictos, firmes espiritualmente diante do Senhor, da nossa convicção, da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo Jesus. Jesus, ele começa a sua revolução conquistando da forma contrária que o mundo pensa que ele viria fazer. Cristo, ele começa conquistando corações. Não é pedaço de terra, não é cidades nem governos, é o meu e o seu coração que Cristo, ele conquista. A sua revolução é para nos dar vida e vida em abundância. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios 2:1, mas por causa dessa revolução iniciada pelo Senhor Jesus Cristo, ele conquista os nossos corações e nos dá vida e nos capacita para respondermos positivamente ao seu chamado, a termos vida e vida em abundância. Esta é, meus irmãos, a revolução do rei. É assim que Cristo, ele trabalha, é assim que ele governa. A verdade é que muitas vezes nós somos iguais a Pedro e a Judas, por que não dizer isso? Porque, vejam, muitas vezes nós queremos que as coisas se resolvam desta mesma forma. Ou será se não é assim? Embora Pedro ele soubesse do pensamento de Cristo, como era que ele iria implementar o seu reino, o que era que Cristo defendia, ele ficou claro para Pedro e para os demais discípulos como era que Cristo iria liderar, trazer o seu reino. Mesmo assim, Pedro ele saca a espada e desfere um golpe contra aquele soldado, até que vai ouvir do seu Senhor: Pedro, guarda a espada, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Pedro, aquele que bota a mão na espada, pela espada perecerá. Então, meus queridos, Pedro foi esse que assim agiu, e muitas vezes nós agimos assim. Nós dizemos que somos a favor da justiça, da paz, do amor, mas pelo nosso coração pecaminoso, muitas vezes nós desejamos a espada, muitas vezes nós desejamos o ódio, muitas vezes nós desejamos, se acontecesse alguma coisa com aquele miserável. Ou será assim, em nossos momentos de ira nós não agimos semelhantemente, de semelhante modo? Porque assim que nós agimos, meus irmãos. Assim é o nosso coração, mas que este coração que Cristo veio conquistar. Muitas vezes nós queremos ir em busca pela espada, mas com Cristo é o contrário. Nós observamos que Jesus ele põe o outro em primeiro lugar. Jesus ele se sacrifica pelos seus inimigos. Jesus ele serve aqueles que eram para servirem a ele. Jesus ele se sacrifica pelo próximo. A parte, meus irmãos, da sua revolução é esta: a revolução do rei é agir como o Senhor do reino age. É dessa maneira que nós vamos conquistar corações também. É assim que nós precisamos agir, sermos a favor da revolução do reino de Cristo e não do reino deste mundo, que quer conquistar por meio da força, do domínio imperialista, do poder político, de ter muito poder, muito dinheiro para dizer que somos alguém na vida. Nossa identidade não se resume a isso.
Não foi isso que Cristo veio nos dar. E precisamos ter convicção disso, porque do contrário, viveremos uma vida insatisfeita. Viveremos uma vida não tão alegre quanto deveríamos ser, se entendêssemos como de fato acontece a evolução, a conquista de Jesus Cristo. E aí que nós entendemos, em terceiro e último lugar, que muitas vezes nós vivemos em uma evolução inversa, contrária, levando por esse sentido que o nosso mundo é como se fosse um mundo que estivesse de ponta cabeças. Meus irmãos, então vejam os últimos versos, do 50 ao 52. Então, deixando todos fugir, seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, nu, daquele local. Interessante, meus irmãos, que uma das capacidades que o Evangelho nos dá é justamente a capacidade de reconhecermos que nós ainda não vivemos totalmente na revolução do Messias, totalmente 100% no reino de Deus. Nós precisamos ter essa convicção também, que nós também estamos em uma revolução, em um mundo invertido. É aquela tensão do já e o ainda não. Nós temos aqui, então, a descrição de que todos fugiram. Todos deixaram Jesus, Cristo vai ser preso e todos os discípulos vão fugir, mas aqui para se cumprir o que foi dito. Se você voltar no versículo 27 do capítulo 14, quando Pedro ali ele vai ser avisado de que vai trair Cristo, vai negá-lo 3 vezes antes que o galo cante, no versículo 27 ele diz: então lhe disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa mesma passagem vai estar lá em Mateus capítulo 26, versículo 31, referente a Zacarias capítulo 13, versículo 7, uma profecia. O pastor vai ser ferido, mas as ovelhas vão abandoná-lo, vão se dispersar, Então é um cumprimento das Sagradas Escrituras, mas vejam que os versos aqui também, curiosamente, vão nos falar de um jovem que seguia a Jesus de longe, coberto apenas com um lençol ou com uma capa de linho finíssimo. Marcos ele era um homem que tinha dinheiro, que tinha posses, como nós vamos entender, estudando a respeito dele. Mas vejam aqui, meus queridos irmãos, Marcos aqui, os estudiosos vão entender que este é ele aqui, e ele se introduz como uma autobiografia nesta passagem, nos dizendo que algo de errado está acontecendo. Marcos estava tão apressado, meus queridos, que ele pega apenas um lençol para se cobrir, para ir seguindo Jesus ali de longe, seguindo de passos largos, e ele, com este lençol seguindo, a multidão vai reconhecer também quem é ele, os soldados. E diz o texto que quando eles vão agarrar Marcos para prendê-lo, diz o texto que ele consegue soltar e deixa até o lençol e corre nu mesmo. Vai-se embora. Ele não conta história. E aqui é interessante que a nudez na Bíblia significa vergonha. Principalmente para os judeus, nudez era algo vergonhoso. Meus queridos, se vocês olharem passagens como em Isaías capítulo 20, versículo 4, Malaquias 1, versículo 11, vocês vão ver que Deus ele considera a nudez algo vergonhoso, algo terrível. E muitas vezes essa era a punição de certas pessoas, de certas nações, de serem deixados nus para demonstrar a sua vergonha. Isso aconteceu até mesmo com o povo de Deus. Então, ao acrescentar isso aqui falando disso dele mesmo, quantos aqui teriam a coragem que Marcos teve de colocar aqui um relato de si mesmo de vergonha? E Marcos, ao colocar isso aqui, ele está dizendo: olha, eu estava lá, mas eu fui tão falho quanto os outros. Todos abandonaram Jesus. Eu preferi ficar nu, com a vergonha, do que ficar ao lado do meu Senhor, que estava preso, sem merecer. E muitas vezes é assim que nós agimos também. Nós preferimos estar no longe de Jesus, envergonhados, do que assumir nossa culpa, do que assumir a posição de servos, de filhos de Deus, estarmos ali com Jesus.
E às vezes as pessoas elas fogem de Cristo por muito menos. Às vezes as pessoas colocam o títulozinho de você de o crente, você já se sente envergonhado, às vezes já não vai para a igreja, ou por muito mais, mas nós entendemos, segundo o relato bíblico, que não importa o quanto nós soframos por Cristo, o quanto a vergonha nós passamos por Ele, nós nunca pagaremos o preço pelo que nosso Senhor paga por nós. Ele mesmo se pendurou naquela cruz, carregou a cruz no caminho do Gólgota, meus irmãos, quase que também totalmente nu, apenas com algumas coisas cobrindo seu corpo, mas já é considerado nudez biblicamente. Se uma simples partezinha da sua coxa tal for descoberta, já é considerado nudez ali para eles. Então veja, Cristo enfrentou a vergonha, a dor, o abandono por amor a mim e a você. E muitas vezes nós agimos assim, onde Cristo ele enfrentou isso por nós, muitas vezes nós temos vergonha dele, muitas vezes nós o abandonamos. Isso nos leva a voltar ao jardim do Éden também, meus irmãos, porque foi lá onde a nossa vergonha começou. Quando Adão ele desobedece ao Senhor e come daquele fruto, diz o texto lá de Gênesis que ele olha para Eva olha para ele, um olha para o outro e entende que estavam nus. A vergonha entra então em ação ali, lá no jardim do Éden, onde os nossos primeiros pais pecaram. Em Gênesis 3, 8 e 9, nós vamos observar isso acontecendo. O Senhor chega lá no jardim e diz: Adão, onde está você? Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. Quem disse a você que você estava nu? E aí começa toda aquela narrativa, mas nós observamos, meus irmãos, aqui a nudez, a vergonha do pecado, do abandono entrando em ação pelos nossos primeiros pais. Então nós temos aqui agora dois jardins sendo ali comparados. Em um jardim, há milênios de anos atrás, o primeiro casal pecou, errou, falhou. E aqui no jardim do Getsemane, anos depois, muitos e muitos anos depois, nós temos aqui também, vejam só, interessante. Embora nós tenhamos novamente muitos outros que falham, com Jesus novamente, que fogem e que tem vergonha, como foi com Marcos, nós temos um que não foi embora, que não correu, mas que assumiu a sua posição, estava disposto a enfrentar a vergonha, enfrentar o opróbrio da cruz, enfrentar, meus irmãos, tudo isso por amor a nós. E louvado seja o Senhor por isso. Nós temos que ter não só uma simples simpatia com esta realidade, mas uma relação verdadeira, bíblica, real, todos os dias, por meio disso que o Senhor paga por nós. A evolução que Jesus implementa, traz, é a redenção da nossa vergonha. Porque uma vez nós estávamos nus, uma vez nós éramos culpados, por causa do nosso pecado, Deus ele desembaiou a sua espada contra nós. Diz o texto de Gênesis 3, 24. Quando o Senhor nos expulsa do jardim, diz que Ele coloca querubins a leste do jardim ali do Éden, querubins com espadas guardando ali para que o homem não entre de volta lá. Então a espada divina está desembaiada sobre nós. E aí, como diz Chapolin, como diz aquelas pessoas, quem poderá nos daqui? Né? Quem poderá nos salvar? Meus queridos, e por isso não há outro caminho de volta à presença de Deus, a menos que alguém, que uma pessoa se submeta à espada da justiça divina. Não há outra salvação para nós se isso aqui não acontecer. Jesus estava naquele jardim, então, encarando não a espada dos soldados que vieram atrás dele, encarando não o beijo da morte de Judas, mas encarando a espada divina da justiça e da ira de Deus, por causa de nós, por causa de mim e de você, para que nós não sofrêssemos a punição, a morte eterna, para que tivéssemos esperança, vida eterna. Cristo recebe o golpe deflagrado por Deus que devia ser recaído sobre nós. Meus irmãos, Jesus estava naquele jardim encarando esta espada, e somente assim é que nós podemos fazer parte do reino de Deus, do reino que Cristo implementa. Somente desta maneira, na cruz, Jesus recebeu o que nós merecíamos,
para que nós então pudéssemos receber o que Ele merece. Foi isso que Cristo conquistou na cruz por nós. E louvado seja o Senhor por isso. Por meio disso nós sabemos como nós devemos viver. Sim? Segundo a lógica do mundo, a nossa vida só faz sentido se nós nos basearmos a nossa identidade em posição social, em conquista, em poder, em dinheiro. Viver, meus irmãos, segundo as regras deste mundo, significa fazer qualquer coisa. Por exemplo, para não perder o seu emprego, trabalhar de forma injusta, de forma com que a palavra de Deus não dita que é correta, como por exemplo mentir. Você pode mentir para que não perca o seu emprego, segundo a ótica, a lógica do mundo. Ali a gente vê empresas que buscam por crentes para que trabalhem na sua empresa, porque são pessoas justas, honestas. Mas muitas vezes essas pessoas, certas empresas colocam uma carga sobre pessoas para que essas se submetam ao reino deste mundo. Mas um crente verdadeiro vai saber que, sim, embora seja difícil ter aprendido que quando vem a fraqueza, embora seja difícil perder o emprego, enfrentar o sofrimento, a rejeição, embora isso aconteça, meus queridos, todavia, é dessa forma que nós entendemos que estamos vivendo no meio certo, que estamos vivendo do lado certo do reino de Deus. Estamos no decorrer da revolução correta, da revolução que Cristo veio implementar de forma correta. Forma essa totalmente diferente com a que o mundo diz que nós devemos seguir. E isso é porque nós temos uma resposta. É porque nós somos filhos de Deus. É porque nós temos uma identidade. A identidade dada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então, concluindo, meus queridos, vejam. Revolução significa isso, mudança. Mudanças que nós vemos acontecer de forma geral neste mundo. Mudanças extraterrenas manchadas pelo pecado, que desencadeiam conflitos armados por meio da força, por meio das muitas vezes, meus queridos, injustas, e muitas pessoas saem machucadas. Muitas pessoas se machucam por meio desta forma, destas mudanças, dessas revoluções mundanas. Mas a revolução messiânica, o governo de Deus, o reino do Senhor, no entanto, ocorre de forma diferente, de forma contrária a revoluções humanas manchadas pelo pecado. Ela tem o objetivo de limpar essa mancha de nós, de nos redimir, de nos dar a capacidade de agirmos corretamente, de limpar, de servirmos o nosso irmão, de amarmos o próximo, de nos sacrificarmos pelos outros, de considerarmos mais o outro do que a nós mesmos. Parece algo sem lógica, né? Mas esse é o reino de Deus. É assim que o Senhor Ele trabalha. Esta é a revolução, o governo que Ele veio implementar. É deste reino, é desta revolução que nós fazemos parte. E desta forma um povo que conquista não terras terrenas, coisas passageiras, mas corações. Assim como o Senhor conquistou nosso coração, Ele nos usa para que nós também conquistemos corações para o Evangelho, para o seu reino, para vivermos para Ele, meus irmãos. Nós vivemos totalmente diferente de um reino que usa armas físicas, carnais, para conquistar outros reinos. Nós, pelo contrário, a nossa arma é o amor, é a verdade, é a justiça e a paz. A nossa arma é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nos faz viver humildemente, a ajudarmos, a nos sacrificarmos uns pelos outros, a sermos igreja como devemos ser. Isso é ter identidade cristã, é vivermos de forma que glorifica a Deus, amando uns aos outros. Meus irmãos, amando verdadeiramente, servindo a Deus verdadeiramente, embora seja desafiador, embora não seja fácil, mas esta é a vida que o povo de Deus vive. É a vida que nós viveremos lá na eternidade e devemos começar já, desde já. Meus queridos, conquistando corações pelo amor, pelo sacrifício voluntário, pelo amor ao próximo, pelos serviços uns aos outros. Esta é a revolução do Senhor. A revolução do mundo, ela traz dor, mas a revolução de Cristo traz vida. E é essa vida que nós vivemos, uma vida em verdade,
por sermos justamente, meus irmãos, cidadãos do reino de Deus. Mas vejam, por sermos ainda cidadãos também deste mundo, nós temos essa dupla cidadania, né? Nós já estamos lá, mas ainda não. Nós já somos justos, mas também ainda pecadores, como disse Lutero. Mas vejam, embora nós sejamos cidadãos ainda deste mundo, todavia, meus irmãos, Cristo nos deu a capacidade de vivermos, de irmos em frente com esta revolução que Ele veio trazer, de batermos de fato de cara com esta revolução mundana. A revolução do reino de Deus todavia é maior, ela se sobressai sobre isso, sobre este governo mundano que o mundo ele não entende, mas que assim que nós vivemos, meus irmãos, porque nós não fazemos parte dela, porque nós nos opomos a ela, porque nós fazemos parte da revolução do Rei Jesus Cristo, porque nós somos filhos de Deus. Amém, meus queridos? Então, louvado seja Deus, que Ele nos capacite, que Ele nos fortaleça a seguirmos vivendo nesse mundo, mas com esta identidade que temos de filhos de Deus, de vivermos uma vida que o glorifique, de não atendermos ao comando do sistema mundano que nos manda trairmos uns aos outros, trairmos a nossa esposa, trairmos o nosso cônjuge, deixarmos abandonados os nossos filhos sobre o sistema mundano. Não, não é assim que nós vivemos. Nós vivemos para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é conforme a sua palavra nos mostra, nos apresenta. Que Deus tenha misericórdia de nós.